Vamos lá, Romanos 5:8, por favor. Ok, vamos ler toda a igreja, vamos colocar de pé um pouco. Hoje é um momento muito especial, que é a ceia. Vamos lá no 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mas nisso Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Amém? Amém. Vamos ter um momento especial passando daqui a pouco. O irmão Serino pediu para vocês refletirem um pouco antes de chegar aqui na igreja. Feche seus olhos, vou pedir para o pastor que está orando por esse momento. Reflita, pode fechar seus olhos já agora, o pastor vai orar. Lembre-se, peça perdão pelos seus pecados, agradeça por você estar aqui mais uma noite, porque tem gente que não tem essa oportunidade de estar aqui. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Dedique seu coração e a sua mente ao Senhor, porque Ele já está no meio de nós. E é importante que você deixe de lado todos os seus problemas, todas as suas questões aí fora, e que você passe apenas a olhar para o Senhor. Dedique o melhor da sua adoração a Ele nessa noite. Oremos. Deus Santo, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos, ó Pai, em Teu nome. Ó Deus, aceita, Senhor, os nossos louvores, as nossas petições e os nossos agradecimentos, ó Pai. Ó Deus amado, que o Senhor possa estar abençoando a cada irmão que aqui adentrou, e que possamos, ó Deus, sair daqui diferente daquilo que nós entramos, ó Pai. Ó Deus, traga também o Teu povo que está a caminho, que o Senhor possa estar guardando também na Sua santa paz e proteção. Abençoa também, ó Deus, aqueles que não puderam estar aqui nessa noite, mas só o Senhor sabe as suas dificuldades de estar aqui, Pai. Se for por enfermidade, o Senhor possa estar visitando, ó Deus, o Teu povo e levando, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor vai falar aos nossos corações nessa noite a eles também, Pai. Abençoa também os louvores. Ó Deus, recebe os louvores como um cheiro suave a Ti, Senhor. Abençoa também a mensagem. Nos dirige, ó Deus, o Teu servo, Senhor, para que ele possa expressar tudo aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas e que possamos ouvir atentamente e ser praticantes, Pai. Obrigado, Deus, eu oro assim, crendo que o Senhor já está no meio de nós e que o Senhor possa encontrar liberdade através do Seu Santo Espírito. Ó Deus, enche nossos corações de alegria, Pai, pela Tua presença. Que possamos acalmar os nossos corações e refletir, ó Deus, a cada momento da Tua presença. Deus amado, obrigado por tudo. Eu oro assim, em nome de Jesus, daquele que vive, reina para sempre. Amém.
fazer o nosso dízimos e oferta, você que nos visita nessa noite, sinta-se à vontade. E tranquilo, que sempre eu digo que é uma prática, e é de fato uma prática da nossa igreja, os membros dessa casa, que entende que a obra do Senhor precisa continuar. A obra do Senhor não pode parar jamais. Enquanto nós estivermos aqui, precisamos contribuir com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, para que o reino do Senhor avance cada dia mais. Amém? Amém. Que Ele cresça.
alimento faltar, que não deixe o emprego faltar, que o Senhor dê saúde, ó Deus, à disposição. Ó Deus, para que continuamos, ó Pai, lutando, trabalhando, para que nós possamos ser supridos, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, e que não venha toda a glória, Deus, pertence a Ti. Ó Senhor Deus, que nós possamos continuar te louvando e bendizendo o Teu santo nome. Continue de pé, vamos continuar louvando a Deus. Maravilhosa graça.
Boa noite, graça e paz. É lindo adorarmos ao Senhor, né? Não tem coisa melhor, nada nos alimenta tanto como adorar ao Senhor. Vamos nós cantamos, levamos a Deus os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, os nossos cânticos, e vamos ouvir agora, através da vida do nosso irmão Zé, seminarista Zé, a palavra do Senhor, a forma que ele vai nos responder nessa noite. Eu gostaria de estar orando aqui por ele nessa noite. Põe a sua mão em direção ao nosso querido irmão Zé, e que o Senhor o use grandemente nessa noite. Santo Deus e eterno Pai, mais uma vez nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença para Te agradecer, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Agora, Deus, nos fala através da vida do Teu servo, daquilo que Ele já preparou, já estudou. Faça-o lembrar, ó Deus, de tudo aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas nessa noite, e que Ele possa, ó Deus, como nós estamos dizendo, ó Deus, que Ele possa se esconder atrás da Tua cruz, e que Ele possa ouvir, ó Deus, a Tua voz para cada um de nós. E que possamos, ó Deus, como servos dedicados ao Senhor, ouvir a Tua instrução, e que possamos, ó Deus, aprender mais um pouquinho da Tua palavra nessa noite. Continua abençoando a Tua igreja, e que possamos, ó Deus, ouvir a tua palavra a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Som. Graças e paz, irmãos. Amém. Que Deus me abençoe, que eu não deixe de falar o que é preciso. Amém. E que eu não fale o que é desnecessário. Né? Eu tive bastante tempo de preparar o sermão, até porque eu pensei que era no domingo passado. A semana passada eu fiquei preocupado com esse sermão, quando chegou no sábado, minha mulher falou, não é nesse, é do outro domingo. Então eu tive bastante tempo, mas o sermão é igual quando o rapaz é apaixonado por uma moça, e ele vai falar com ela, ele prepara 1000 coisas para dizer. Na hora que ele chega lá, ele não lembra de nada. Às vezes acontece isso, às vezes eu termino, eu preparo um sermão, e quando eu termino eu me lembro que eu era para ter falado isso, era para ter falado aquilo, mas que Deus, mas eu me contento, me conformo e creio que é porque eu falei só o que era necessário, né? Eu fui incumbido de falar hoje sobre a casa de Zaqueu. Zaqueu é um personagem muito conhecido na Bíblia. Tá saindo, não estou ouvindo não, tá? Zaqueu é um homem muito conhecido na Bíblia, é talvez um dos mais conhecidos. Quem cresceu na igreja que nem eu, desde criança ouve falar de Zaqueu, né? Eu me lembro quando eu era criança, tinha aquelas professoras que usavam flanelógrafo. E quem foi que cresceu na igreja aqui? Aí a história era os mais falados, era Jesus andando sobre as águas, né? Era Jonas sendo engolido pela baleia, que lá realmente era uma baleia. Eu desenho uma baleia, Jonas descendo assim para entrar na boca dela. Depois eu descobri que não era baleia, era um grande peixe. Até porque lá no mar Mediterrâneo não existe baleia, né? E essa história do Zaqueu, as crianças já crescem ouvindo. Então é uma história assim, muito conhecida. Mas eu nunca preguei sobre esse tema. Mas nós vamos falar nessa noite. Zaqueu foi um homem que sofreu preconceito, foi um homem que tinha dificuldades para ver Jesus, mas que ele venceu essas dificuldades para ver Jesus. E ele recebeu mais do que ele queria, mais do que ele imaginava que iria ter, simplesmente vendo Jesus. E essa história tem 2 protagonistas que são Jesus e Zaqueu. Jesus está indo para Jerusalém. No Evangelho de Lucas, desde o capítulo 9, já vamos ler o texto, tá? Desde o capítulo 9, ele está subindo para Jerusalém. Provavelmente ele saiu de Cafarnaum e estava subindo para Jerusalém, que era uma subida, né, um caminho que vai sempre indo na direção de Jerusalém. E ele seria crucificado ali. E Zaqueu, que era o homem que vivia naquela cidade, que provavelmente já sabia muita coisa sobre Jesus, que ele tinha ouvido falar, e teve a oportunidade de ver Jesus. E é o que nós vamos ver agora no texto bíblico, que é Lucas 19. Lucas 19, a partir do versículo 1.
minha versão, eu gosto da revista atualizada, mas eu estou aqui com a revista, aliás, Ara, como é que é Ara? Não posso Ara? Aumenta a revista atualizada. Eu gosto dela, mas eu estou com a revista atualizada no Brasil. Ela é pouco usada, então talvez tenha diferença dos irmãos aí. Leiamos Lucas 19, de 1 a 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus estava subindo para Jerusalém e ele sabia que seria crucificado. Lá em Lucas 9, você vai ver que quando ele começou a subida para Jerusalém, foi porque os fariseus chegaram para ele e falaram assim: olha, some daqui, que Herodes está querendo te pegar. Herodes disse que vai te matar. E Jesus falou assim: olha, diga para aquela raposa velha que eu tenho que caminhar hoje, amanhã e depois. Ou seja, eu vou morrer só quando for a hora. Eu só vou morrer quando for do lugar e na hora certa. Então ele estava subindo porque ele já conhecia o seu destino. Ele estava numa jornada para a consumação do projeto salvífico, daquilo que mudou a história da humanidade. E ele diz mais, depois que ele falou para os fariseus, ele disse: olha, eu vou para Jerusalém, porque todo profeta tem que morrer em Jerusalém. Nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. E, além de Jesus, temos aqui o Zaqueu, que a Bíblia fala pouco sobre Zaqueu, só esse pequeno trecho. E eu vou falar uma coisa sobre ele, que talvez eu deixe muita gente discordando de mim. Mas não se preocupe que não é uma doutrina, não é uma questão doutrinária, é só um ponto de vista, tá? Eu vou falar sobre Zaqueu, talvez vocês não tenham ouvido. E é o seguinte: ele era desprezado e rejeitado por duas coisas. Primeiro, porque ele era um cobrador de impostos. Ele era o chefe dos cobradores e ele era visto como alguém que era traidor da pátria, porque ele cobrava para os romanos. Não era simplesmente o governo de Israel. Ele cobrava impostos para dar aos romanos, que eram os opressores do povo de Israel. Então ele era visto como um traidor da pátria. E talvez, não sei, naquela época também havia preconceito, né? Pode ser que não, porque era de pequena estatura, né? Mas tem um preconceito sobre ele que eu vou falar e você talvez discorde de mim. Mas preste atenção nos meus argumentos, que talvez você mude de ideia. Porque todo mundo que prega sobre Zaqueu, todos os sermões que eu ouvi até agora, dizem que Zaqueu era ladrão. Que Zaqueu, ele era injusto e ele roubava, por isso que ele era rico. Mas o texto bíblico não diz isso. Eu conversei com algumas pessoas, as pessoas falam assim: ah, Zé, mas os publicanos, todos os publicanos eram ladrões. Quem disse que todos eram ladrões? É a mesma coisa dizer que todos os políticos são ladrões. É verdade? Não. Para 95% é. É a mesma coisa que dizer todos os professores são de esquerda. É verdade? Não. Para 98,5% é. Mas eu não sou. Então, dizer que os publicanos eram ladrões não é argumento. Eu acho que o Zaqueu está sendo acusado injustamente. Ele está sendo vítima de um preconceito. Ah, ele é publicano, então ele é ladrão. Né? Não é isso que as pessoas falam? Mas alguém pode dizer: mas a Bíblia diz que ele era. Aonde que a Bíblia diz? Leia o versículo 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. E a Bíblia está dizendo que ele era um homem pecador?
Quem é que está dizendo aí que ele era um homem pecador? As pessoas diziam. Vamos ler mais uma vez. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus se hospedava em casa com um homem pecador. Ora, na Bíblia, quando se diz um homem pecador, não é como uma pessoa como nós que peca naturalmente, um pecado natural. Quando fala homem pecador, era um cara sem caráter mesmo, era um iníquo, era um ímpio. Quando dizia essa mulher é uma pecadora, era meretriz, entendeu? Então, quando dizia ele é um pecador, está dizendo tudo que não presta de Zaqueu. Mas a Bíblia mesmo não diz. E uma coisa que a gente tem que prestar atenção, irmão, quando lê a Bíblia, é o que a Bíblia diz e o que o personagem está falando. Entendeu? No texto narrativo tem a voz do narrador e a voz do personagem. A voz do personagem não é a voz do narrador. É o personagem que falou. São as pessoas que diziam que ele era pecador. A Bíblia não diz que ele era pecador. Amém? É que nem a história do Elias e a nuvem do tamanho da mão de um homem, né? O moço que ajudava Elias, quando ele estava orando para chover, ele voltou e falou assim: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Será que aquela nuvem era do tamanho da mão de um homem? Se fosse, ele não ia conseguir ver. Para ele, se ele fizesse assim, a nuvem era do tamanho da mão que ele via assim, ó. Mas aquela nuvem era bem maior que uma mão. Mas não é a Bíblia que diz que era do tamanho da mão do homem. Era ele que chegou e falou: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. É a voz do personagem. Então aqui, quando as pessoas dizem que Zaqueu era um pecador, não é argumento para dizer que ele era pecador. Ele tinha fama de pecador, como todos os publicanos, mas a Bíblia não diz isso. Ah, mas ele confessa. Ele diz assim: eu vou dar metade dos meus bens, né? Qual é o versículo mesmo? Deixa eu ver, onde eu não tenho. Versículo 8. Diz assim: entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado, alguém restituo 4 vezes mais. Olha o se. Se é a conjunção. Meu Deus, esqueci agora. Pode esquecer. Condicional. Se porventura eu roubei alguém, ele não está confessando que roubou. Amém? Então, irmãos, eu não digo que Zaqueu era um pecador, um ladrão. Se você quiser dizer, você diga. Mas eu acho que o que eu falei é o suficiente para você deixar de ter esse preconceito com Zaqueu. Amém? Mas o fato é que Zaqueu, ele tinha um cargo grande. Ele era um chefe. Sabe? Já pensou o cara que é o patrão de todo mundo, o supervisor de todo mundo? Era Zaqueu. Mas, ao mesmo tempo que ele era grande para os homens, por um lado ele era pequeno, né? Olha como a Bíblia, a ironia, né? Não quero ser preconceituoso, que ninguém basta estar por aqui, tá? O fato é que ele era pequeno, apesar de ser grande na cadeia administrativa dos romanos. E, assim como o cego de Jericó, é engraçado quando Jesus entra em Jericó, a primeira pessoa que ele encontra, que ele cura, é o cego, que também teve que contornar a multidão. Do jeito que Zaqueu teve que dar um jeitinho para subir, para ver Jesus, o cego de Jericó também começou por ali. Quando o cego ouviu que Jesus estava passando, ele começou a gritar. Abriu a boca, gritou, até que Jesus ouviu. Ele falou: o que é que você quer? Senhor, eu quero ver de novo. Então, Zaqueu também teve que dar um jeitinho para contornar a multidão. E o jeito que ele achou foi subir numa árvore. E essa lição, essa história, irmãos, traz algumas lições. A primeira lição que eu acho aqui é que esse texto apresenta a possibilidade do perdão para os excluídos. Veja só, desde que Jesus subiu de Cafarnaum, ele só encontrou pessoas que ele curou que eram excluídas. A primeira pessoa que ele encontrou, você vai ver no 14:1, capítulo 14, versículo de 1 a 6, era o hidrópico. O hidrópico era, para quem não sabe, hidropia. É hidropia, Valdir? Fala o nome? O hidrópico era uma pessoa que sofria com acúmulo de líquidos, mais comum na cabeça. Ele devia ter uma cabeça enorme, né? Para o judeu, qualquer defeito, irmãos, era
coisa para a pessoa se afastar. Qualquer defeito era razão para você manter a pessoa longe. Então imagine uma pessoa assim. E ele foi o primeiro que Jesus curou no caminho para Jericó. E esse homem, assim como Zaqueu, ele deve ter pensado, puxa vida, eu estou com azar. Se você for ler o texto de lá do Hidrópico, você vai ver que ele foi curado no sábado. Apesar de estar na frente de Jesus, ele pensou, poxa, não adiantou nada, porque é sábado, ele não vai me curar. Mas Jesus curou, mesmo no sábado. Outros homens foram os 10 leprosos. No capítulo 17, de 11 a 19, ele curou 10 leprosos. Aquela trecho que os 10 são curados e eles vão para se apresentar ao sacerdote. No caminho que eles percebem que foram curados, só um samaritano volta para agradecer. E por último, o cego de Jericó e Zaqueu. Essa é a primeira lição, que Jesus veio para os excluídos. Nós às vezes esquecemos isso. Às vezes pensamos que Jesus é só para nós. Pessoas que não são da igreja, a gente nem liga. Mas Jesus veio foi justamente para esse. Jesus veio não para os que são sãos, para os que estão doentes, assim como os médicos são para os doentes e não para os sãos. A segunda lição que eu vejo nesse texto é que é necessário dar um passo na direção de Jesus. Não basta simplesmente ouvir de Jesus. Não basta simplesmente ouvir de Jesus, é preciso dar um passo. Esse homem, além de um passo, ele subiu nessa árvore, porque ele ouviu primeiro a voz de Deus. Mesmo antes de ouvir Jesus, ele ouviu a voz de Deus no coração. Ele com certeza tinha ouvido falar de Jesus, que era aquele que curava, aquele que contava história, contava parábolas. E ele falou, ele pensou, como eu gostaria de ver Jesus. Então a voz de Deus no coração foi a primeira que ele ouviu. E depois ele subiu e ouviu a voz de Jesus. Então veja que a voz do coração dele levou ele a subir, mas a voz de Jesus levou ele a descer. Às vezes, nós precisamos fazer isso. Descer quando ouvimos a voz de Deus. E todo homem, para entregar sua vida a Jesus, ele precisa fazer isso. Todo homem e mulher. Tá, irmãos? Quando eu falo homem, é o gênero humano. Eu não vou falar todos aqui não, tá? Todos precisam descer para ter um encontro com Jesus, assim como Zaqueu. As pessoas sobem em vários lugares para encontrar Deus. Talvez na cultura, talvez na riqueza. Mas para encontrar Jesus, precisa ouvir a voz dele e descer. Terceira coisa que eu acho, terceira lição que eu encontro aqui nessa história, é que o encontro com Jesus deve gerar mudança. Nós esquecemos, a igreja está esquecendo isso. O encontro com Jesus deve gerar mudança na pessoa que disse que encontrou Jesus. Irmãos, antigamente, quando a pessoa dizia que encontrou Jesus, a pessoa dizia, virou crente, né? Aceitou Jesus, veio para a igreja. A gente já imaginava a pessoa mudando totalmente. O homem já colocava um paletó, uma gravata, vinha para a igreja nos trinques. A mulher já vestia uma saia, um vestido longo. E pronto, agora é crente. Todo mundo olhava e falava, é uma crente, é um crente. Não estou dizendo que você deve fazer isso. Mas hoje em dia, a gente olha para as pessoas que dizem que são crentes e a gente não reconhece. Não reconhece. Se fosse sua aparência, tudo bem, mas são as atitudes. Eu vou falar novamente, não sei se foi aqui que eu falei, de um jogador que eu ouço desde muito tempo que ele é crente, mas só faz que é o tal de Neymar. Desde o começo ele dizia que era crente. Só vem inventando, fazendo baile aí, virando a noite com a mulherada e diz que é crente. Há algum tempo atrás eu ouvi algumas mulheres que diziam que tinha aceitado Jesus, mas só que no próximo mês ela estava na Playboy, dizendo que era crente. Em algumas igrejas as pessoas não precisam mudar nada. Não precisam mudar nada. Continua, se é cantor do mundo, ele continua cantando. Tem umas cantoras aí que dizem que são crentes, mas estão fazendo show, onde as pessoas ficam bebendo, se prostituindo, estão lá acelerando, contribuindo para a perdição de muitas pessoas. E diz que é crente.
Mas, para encontrar Jesus, para aceitar Jesus, o encontro com Jesus precisa ter uma mudança. A pessoa precisa mudar. Não pode mais continuar como era. E foi o que Zaqueu fez. Quando ele levou Jesus para casa, houve uma mudança na vida dele, que nós vamos ver daqui a pouco. Quarta lição desse texto é que nós conseguimos muito mais do que nós imaginamos quando nós vamos na direção de Jesus. Zaqueu pensou que ia só ver Jesus. Ele subiu para ver como que vê uma estrela, um popstar, como é que fala hoje? Influencer. Obrigado, irmão. Um influencer, alguém famoso. Eu vou ver, só para dizer, eu vi Jesus. Eu sei que conheço já. Mas quando ele encontrou a Jesus, ele recebeu muito mais do que ele imaginava. Quando nós buscamos a Deus, nós recebemos muito mais do que nós imaginamos. O que foi que Zaqueu recebeu? Primeira coisa, atenção. Jesus ia passando, ele nem imaginava. Quando chega embaixo, ele olha para cima e fala: Zaqueu, desce daí. Poxa, como é que ele sabe meu nome? Né? Zaqueu não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia Zaqueu. Não é? E ele diz: Zaqueu, vem, desce daí. Então a primeira coisa que ele teve foi atenção. Ele pensou que não ia ter atenção de Jesus, ia só ver. Talvez algumas pessoas vissem ele lá em cima e fossem até rir dele. Mas ele teve a atenção de Jesus. Segunda coisa, atenção, ninguém passa despercebido por Deus. Amém, irmãos? Ninguém passa. Você pode pensar: Deus não me vê, Deus não está vendo eu orar, não está vendo o que eu estou passando. Ele vê, sim. Natanael foi um exemplo. O apóstolo Natanael, quando Filipe foi falar para ele: olha, Natanael, encontramos o Messias. Aí ele falou, ele seguiu seguiu Filipe, quando chegou lá, Jesus falou com ele, falou: de onde você me conhece? Ele disse: desde quando você estava lá embaixo daquela figueira, eu já estava te vendo. Será que foi só Natanael que Jesus viu antes de chamar? Não, todos os apóstolos. E você também. Amém? A segunda coisa que Zaqueu teve nesse dia foi reconhecimento. Jesus disse: desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. Jesus estava dando a ele, reconhecendo, honrando a ele, porque eu vou na sua casa. Então Jesus entrou na casa dele, e mais do que isso, ele teve filiação. Jesus disse assim: hoje houve salvação nesta casa, porque esse também é filho de Abraão. Então Jesus falou para todos que consideravam Zaqueu apenas um pária. Jesus disse: olha, esse homem é filho de Abraão. Então Jesus honrou a vida daquele homem, Jesus reconheceu a vida dele, Jesus deu atenção e estava declarando que ele era filho de Abraão, ou seja, filho de Deus. Eu quero terminar, não sei se para mim foi muito rápido, não sei se fosse a impressão que eu tenho que já... Mas vou terminar aqui. 3 afirmações de Jesus. Ele acaba com esse diálogo, ele termina com 3 afirmações. Primeiro, hoje a salvação entrou nessa casa. O que é que comprova que a salvação entrou naquela casa? Jesus reconheceu e disse: hoje teve salvação nessa casa. Por que que teve? Porque ele viu a atitude de Zaqueu. A primeira atitude dele foi, ele disse: eu dou metade dos meus bens aos pobres. Demonstrando assim caridade. Irmãos, a caridade é o sentimento que deve impregnar todo cristão. Quando Zaqueu está ali jantando, almoçando com Jesus, ele diz assim: hoje eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Ou seja, ele começou a se importar com os necessitados. E a igreja muitas vezes perde essa visão. Nós, na nossa vida particular, também perdemos essa visão. Nós não damos esmola. É uma prática pouco comum. No semáforo, quando alguém pede alguma coisa, a gente já fecha o vidro. É ou não é? A gente dá desculpa de que ele vai beber, ele vai usar droga, não é? Mas, irmãos, o cristão tem que dar esmola. Mesmo que o cara vá usar mal o dinheiro,
Não é problema seu, não é problema meu. Às vezes, pensando que a pessoa é um drogado, você está deixando de ajudar alguém que realmente está precisando. Mas não é só esmola. É ir aonde está aquele que está necessitado. É no dia de frio ir lá, fazer uma campanha, ir lá levar roupa, levar agasalho, levar comida. A igreja tem perdido isso. A gente quase não vê a igreja, quando eu digo a igreja, eu digo em geral, fazendo isso. Mas Zaqueu, a primeira coisa que ele sentiu no coração quando encontrou Jesus foi: eu preciso ajudar os pobres. Nós temos feito isso, irmãos? Será que no nosso coração existe essa voz dizendo: eu preciso ajudar os pobres? Eu vou dar metade dos meus bens? Quem é o doido que vai fazer isso? Mas Zaqueu teve coragem, dar metade de tudo que ele tinha para os pobres. Ou seja, podemos imaginar que ele criou uma instituição, né, e foi ajudar aos pobres. Mas não foi só isso. Outra frase que ele falou foi: eu restituo tudo o que porventura eu defraudei. Veja bem, mano, se porventura eu defraudei. Ou seja, nasce no coração dele um sentimento de justiça, de equidade. E o cristão tem que ser essa pessoa que tem o desejo de que a justiça seja feita. Quando Zaqueu diz: se eu defraudei, eu vou restituir, ele também, qualquer pessoa que fez isso deveria fazer, é o que ele pensa. E o cristão tem que ser esse homem, essa mulher que tem desejo de justiça, que faz as coisas corretas. Tem que ser diferente do mundo. O cristão não pode roubar o patrão. O cristão não pode, não deve. Poder pode, mas está errado. Não deve enrolar no trabalho. O cristão não deve ser infiel à esposa ou ao marido. O cristão não deve mentir. O cristão tem que ser honesto e justo. Amém, irmãos? Amém. Zaqueu sentiu no coração esse desejo: eu vou dar para os pobres a metade dos meus bens, e eu vou ser uma pessoa justa, uma pessoa que faz as coisas certas. Se eu errei por acaso, eu vou consertar. A maioria das coisas erradas que a gente faz não dá para arrumar, mas outras dá. Chegar na pessoa e falar: irmão, eu cobrei errado de você, está aqui o seu dinheiro, né? É muito raro a pessoa chegar no caixa do supermercado, a pessoa dar o troco pensando que você deu 100 quando você deu 10. Aí você é tentado: eu devolvo o dinheiro, digo que ela está enganada. O cristão deve sim devolver. Ô moça, você errou. Porque aquela coitada, depois do final do dia, ela vai ter que tirar do bolso dela aqueles 100 reais, aqueles 90 e poucos reais que ela te deu, pensando que quando você deu 10 e ela pensou que foi 100. Entenderam, né, irmãos? Desejo de equidade, de justiça. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, quando ele viu isso que aconteceu. Então é necessário que uma conversão verdadeira tenha essa mudança. A pessoa tem que ter caridade no coração. Aliás, 1 Coríntios 13 é o que diz lá: eu posso fazer tudo, mas se eu não tiver caridade. Eu gosto da palavra caridade, porque amor, tem pessoas que usam isso como um texto romântico, oferece para namorado. Não, mas está falando de caridade. Amor é o eros, né? Está falando do amor filial, caridade. A pessoa, se eu não tiver caridade, não adianta nada eu fazer tudo. Eu preciso ter no coração a caridade. E por último, além da caridade, justiça e equidade. Mas Jesus, além de falar: hoje houve salvação nesta casa, ele diz: porque ele também é um filho de Abraão. Apesar de sofrer preconceito, ele disse para todos aqueles judeus que estavam ali: esse aqui é filho de Abraão. E nós, irmãos, muitas vezes temos preconceito. A gente pensa que algumas pessoas não adianta nem pregar para elas. Não é verdade? A gente pensa assim: não vou pregar para esse cara, ele não vai nem me ouvir, está tão chapado. Não adianta, essa aí não tem jeito. Mas Jesus está dizendo aqui, ó: ele também é filho de Abraão. Amém? Vocês podem dizer o que quiser dele, mas ele é filho de Abraão. Ele precisa ouvir a palavra de Deus. Então a igreja muitas vezes tem esse preconceito: não vou pregar para fulano, não vou pregar para ciclano, porque aquele ali já escolheu o caminho dele, ele vai ir para o inferno. De forma alguma, nós temos que pregar, mesmo que nós não saibamos.
Mesmo que a gente ache que ele não vai ouvir, a gente não sabe a obra que Deus está fazendo naquele coração. E a última afirmação de Jesus foi: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Foi isso que eu vim fazer. Ele está dizendo para nós: é para esses aí que vocês têm que pregar. É para aquelas pessoas que estão perdidas, que você acha que não merece. Eu vim salvar elas. Porque o Filho do Homem veio salvar, buscar e salvar o que está perdido. O que havia sido perdido. Zaqueu foi esse homem que foi encontrado. E engraçado que Jesus, apesar de ter dito certa vez que é mais fácil um rico entrar um camelo passar pelo fundo de agulha do que um rico entrar no reino de Deus, aqui temos um rico sendo salvo, não é? Então ele vem subindo de Cafarnaum e ele vai curando algumas pessoas, o hidrópico, os leprosos, só gente pobre, mas ele salvou também o rico. Às vezes nós pensamos: essa pessoa tem dinheiro demais, não vai me ouvir. Mas nós devemos pregar para elas também. Amém? Amém? Porque o Filho do Homem, hoje houve salvação nesta casa, a salvação entrou nesta casa, porque ele também é um filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Que Deus nos abençoe, que nós possamos encontrar muitos Zaqueus que, não por ver Jesus, mas por ver Jesus em nós, possam entregar sua vida a Ele. Amém? Que lição, né? Nós estamos numa série falando sobre casas, né? E Jesus levou salvação naquela casa, né? Como o Zé colocou muito bem aqui. Zaqueu, ele era rotulado, né? Fazendo uma exegese, né? Que o Zé fez aqui, uma exegese como o texto diz. Zaqueu, ele até hoje ele recebe rótulo de ladrão, até pelos cristãos. Mas como o Zé colocou, a Bíblia não coloca isso, né? Não deixa muito claro isso. E muitas vezes nós, como cristãos, nós somos rotulados de um monte de coisa. Aquele pessoal é meio doido, aquele pessoal é meio fanático, aquele pessoal é um povo assim meio aluado. Mas o fato é que quando Jesus, interessante que Jesus fala assim: desça daí, né? Que hoje eu preciso ir na sua casa. Eu não sei quem precisa de Jesus, que Jesus visite aqui a sua casa nessa noite, mas Ele sabe que alguém precisa dele nessa noite. Mas convide Jesus. O texto vai dizer que Zaqueu prontamente, com alegria, ofereceu a sua casa para Jesus, né? Outra coisa que a gente vê muito nesse texto, não querendo pregar de novo, mas é que a multidão o sufocava. E Zaqueu, com estatura menor, não conseguia ver além. Muitas vezes os nossos dia a dia, as nossas lutas, é como uma grande multidão que nos sufoca, mas é preciso subir um pouco mais alto, porque a nossa estatura muitas vezes não permite ver Jesus. Mas o fato é que nós precisamos dar esse passo, como Moisés colocou aqui, passo de fé, e permitir que Jesus entre dentro da nossa casa, porque quando a gente abre os nossos corações, o nosso lar, há salvação na nossa casa. E quando Ele coloca a salvação, é salvação de tudo, de vida eterna também, mas dali para frente, Zaqueu, com aquele arrependimento genuíno, eu creio que Deus transformou a vida daquele senhor, aquele jovem, aquele rapaz, não sei qual a sua idade exatamente, mas o fato é que quando nós temos um devido arrependimento, Jesus adentra para as nossas casas, há mudança nas nossas vidas, há mudança na nossa casa.
Eu creio que daquilo ali em diante, Zaqueu perdeu o rótulo de ladrão. Eu creio que o rótulo de ladrão de Zaqueu caiu por terra, porque o texto vai dizer que se por acaso ele tivesse roubado, ou que as pessoas achassem que tivesse roubado, porque às vezes a gente não deve nada. Às vezes a gente está limpo diante do Senhor, mas às vezes você, mesmo estando certo, a necessidade de chegar e pedir perdão para uma pessoa que você nunca fez nada. É o que Zaqueu está dizendo: olha, eu nunca fui ladrão, mas se as pessoas assim acham que eu sou ladrão, eu vou restituir 3, 4 vezes mais. E é isso que a gente precisa fazer, porque muitas vezes a nossa razão não é a razão de Deus. A razão de Deus é que a gente deixe a justiça na mão dele. Gostaria de chamar os nossos diáconos responsáveis pela ceia dessa noite. Lembrando que a ceia do Senhor é um memorial que o Senhor deixou para toda a sua igreja, e que quem pode participar da ceia? Todos aqueles que estão em comunhão com a igreja, que são cristãos em Cristo Jesus, que reconhece o corpo de Cristo, pode participar da ceia. É um memorial que o Senhor nos deixou para que a gente fizesse até que Ele venha. Se você compreende tudo isso, nós praticamos uma ceia livre. O que é uma ceia livre? Não é denominação, não é placa de igreja, mas é reino de Deus. Então, não importa a sua denominação, não importa onde você esteja, a ceia é para você também. E assim, nesse momento eu vou estar orando. Eu gostaria que você ficasse de pé nessa noite, colocasse diante de Deus todos os seus pecados, porque nós somos pecadores. Nós a todo momento nós pecamos em pensamentos, em atitudes, em gestos. E aí eu queria te convidar nessa noite a se aproximar do Senhor e mais uma vez colocar as suas dificuldades e apresentar essas dificuldades que você tem, que te atrapalham da comunhão com o Senhor, para que haja conserto. Eu quero que, se você não conhece o Senhor ainda, também coloque diante do Senhor nessa noite, que Ele possa mudar o seu coração, como fez no coração de Zaqueu, e que Ele possa entrar na sua casa, no seu coração, e que Ele possa transformar para que você possa participar da ceia do Senhor. Eu gostaria que os irmãos projetassem o meu texto, 1 Coríntios. Logo em seguida nós vamos orar. 1 Coríntios capítulo 11, vou ler do verso 23 ao verso 29, que diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem esse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. E cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O que o Senhor está dizendo nessa noite é: se você tem alguma coisa para consertar, coloque os pés do Senhor nessa noite e participe. O texto não está dizendo, como boa exegese, o texto não está dizendo que se a gente tiver pecados, a gente tem que parar de tomar ceia. Não, o texto está dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo,
coma e beba do cálice. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, estamos aqui, ó Pai, diante do memorial. O Senhor nos instrui como igreja a praticarmos, ó Deus, até que o Senhor venha. Ó Deus, que essa memória, Pai, possa ser de propagação do Teu Evangelho. Que cada irmão, ó Deus, possa compreender o sacrifício ali na cruz do Calvário por cada um de nós. Ó Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa o meu pecado, Senhor, para que eu possa, Senhor, chegar diante de Ti com o coração puro e sincero. Que só aceite, ó Deus, a minha oferta nessa noite e que eu possa, Deus, participar da Tua Santa Ceia, da ceia do Senhor, Pai. Ó Deus, obrigado por essa oportunidade. Eu oro assim, em nome de Jesus. Gostaria de pedir para que
Todos receberam os elementos? Pedi para que o irmão Orlando leve a Deus em oração pelo elemento pão simbolizado no corpo do Senhor, rasgado por nós ali no madeiro. Glorioso Deus, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Esta noite, meu Pai, me unimos com a igreja de Cristo, a igreja viva, a igreja ressuscitada, meu Pai, que está aqui nessa noite, louvando, adorando, bendizendo o teu santo nome, porque não há outro a não ser o Senhor. Ó Deus, está aqui, meu Pai, o teu pão, que é representado o Senhor naquela cruz que foi rasgado, ó Deus, por nós. Espírito Santo, que esse pão se transforme agora, meu Pai, numa bênção, meu Pai. Que não seja um pão comum não, meu Deus, mas que seja o Senhor entrando, meu Pai, na vida de cada vida, de cada alma, de cada irmão que está aqui nesta noite, precisando de Ti, Senhor. Tem sede do Senhor, quer Te conhecer. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, que quando essa pessoa engolir, mastigar este pão, meu Pai, que não seja um pão comum, mas que seja comunhão com o Senhor, meu Deus. Então abençoe poderosamente esse pão. É isso que eu te peço e agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. O que eu recebi do Senhor, eu também lhes entreguei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Que todos possam participar. O vizinho pode fazer lá a Deus de oração. Senhor, nosso Deus Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado, Senhor, por mais esse momento de comunhão em Tua casa, Senhor, para que possamos comemorar esse cerimonial, Senhor, que foi derramado o Seu sangue para prover os nossos pecados, Senhor, para que todos nós sejam salvos, Senhor, e que esse sangue seja uma aliança eterna, Senhor, que nos aproxime cada vez mais de Ti, Senhor. É isso que peço e agradeço em nome de Jesus. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Que todos possam participar. Santo Deus, que privilégio, ó Deus, nós temos aqui, Senhor, de praticar, ó Pai, um memorial que será praticado para a vida eterna com o Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio que o Teu povo tem de estar aqui, ó Deus, reunido na comunhão, no corpo do Senhor, obedecendo, ó Deus, aquilo que o Senhor estabeleceu desde a sua partida, Pai. Ó Pai amado, que cada um de nós tenhamos consciência que esse memorial, ó Deus, da importância que ele tem para cada um de nós. Que não nos menosprezemos, ó Deus, menosprezemos esse memorial. Não façamos, ó Deus, o sacrifício do Senhor vão. E que possamos ter consciência da comunhão que nós temos contigo. Obrigado, Deus, porque um dia, Senhor, saiu da sua glória e veio habitar conosco, por meio também do Teu Santo Espírito. Obrigado por essa oportunidade. Que possamos fazer mais e mais vezes até o Senhor voltar. E logo, Senhor, logo nós estaremos ceando contigo. Obrigado por essa oportunidade. E eu oro assim, em nome de Jesus. Amém.
de chamar aqui o Wesley. O Wesley está mais uma vez finalizando as férias, né? E a partir de terça-feira é isso? Que hora que você embarca? 2 horas, né? E aí a gente quer abençoar a sua partida, a sua estadia lá, que você continue estudando e logo seja um médico, né, formado, para a glória primeiramente de Deus, né, para a honra dos pais. Então, a gente quer orar por você. Eleve suas mãos em direção ao seu servo. Deus, está aqui a vida do teu servo, Senhor, a vida do Wesley. Pai, o Senhor sabe, Deus, as suas lutas, as suas dificuldades, a dificuldade de deixar a família, de deixar a namorada, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, como é difícil ficar longe da família. Mas, ó Deus, eu tenho certeza que o Senhor está perto dele. Se eu posso estar abençoando grandemente a sua estadia ali, Senhor. Se eu posso abrir a mente dele e o coração também, ó Pai. Ele possa ser exímio estudante ali de medicina, Pai. Ele possa ser sempre o primeiro da sua turma para a honra e glória do teu nome. E que ele possa também ser luz, ó Deus, naquele lugar. Que ele possa testemunhar do amor de Cristo também naquele lugar. E nós sabemos que a universidade tem sido um lugar de ceticismo, Pai, das pessoas que não querem te conhecer. Mas usa o teu servo para que ele possa falar do Senhor. Ó Deus, também abençoa também a sua viagem, Deus, que tudo possa correr bem, tanto na ida como na volta. Se eu posso estar com ele, ó Pai, nesse trajeto, se eu posso estar guardando, livrando a Deus de todo mal, para que ele possa, Senhor, a cada dia glorificar o teu santo nome. Que ele possa, Deus, ter a mente firmada em ti. Que ele possa, Deus, a cada dia ter a certeza que, embora longe dos pais, o Pai Celestial não está longe dele. Deus, obrigado por essa oportunidade que nós temos, ó Pai, de orar pelo teu servo. Que ele possa a cada dia ter a certeza e a firmeza no Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrando, mas ainda tem alguns agradecimentos. Agradecer aqui, eu não quero evitar a gafe, né? O rapaz que está atrás do Levi, gostaria que falasse o nome, alguém apresentasse ele, que eu acho que é a primeira vez que ele vem, ou não? Não? É eu que falto demais, não é? Eu que falto demais da igreja. Qual que é o seu nome? Rodrigo, obrigado pela sua presença, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Esteja mais vezes conosco, se não tiver uma igreja para isso, esteja aqui conosco, nos abraçando aqui a cada dia. Quero agradecer também pela vida do Juninho, que está aqui com a gente. Tem rondado aqui, tomara que ele fique, né? O pastor Walter lá não pegar a minha orelha, puxar a orelha dele também. Mas obrigado pela sua presença também. Tem uma senhora lá do lado da irmã Silene também, que eu não a conheço. A irmã Raimunda. Bem, se a irmã não conseguir vir aqui, eu quero ir aí. Ela consegue vir aqui ou não? Se ela não conseguir, eu vou aí. Ela consegue ir lá, aqui, senão eu vou aí. Está diante dos olhos de vocês um milagre de Deus. Embora os seres humanos digam que não, eu quero dar um abraço nessa irmã, porque a gente orou para essa irmã e a gente nunca conhecia essa irmã. Deus abençoe a sua vida. Me acompanhou no hospital. Graças a Deus. Quer falar para eles o que o médico disse para a senhora? O médico falou para mim em fevereiro que eu tinha que fazer uma cirurgia na vesícula, um tumor na vesícula maligna. Se eu não fizesse essa cirurgia, eu tinha 6 meses de vida. Falou que eu tinha que fazer. Mas a médica do pulmão não autorizou a cirurgia. Eu internei para fazer essa cirurgia, gente. Dia 16 de fevereiro, à noite, do nada, começou uma crise, uma tosse, daqui a pouco começou
Eu fiquei sem fôlego, falta de ar. Eles suspenderam a cirurgia na segunda-feira de manhã. Suspenderam e mandaram para casa. Falou que quando eu melhorasse, ia fazer essa cirurgia. Até agora a médica do pulmão não autorizou. 6 meses foi em fevereiro. Graças a Deus eu estou aqui. Ainda estou com esse picado na garganta. Desde o dia que eu fiquei internado, mas não está me atrapalhando. Estou aqui, graças a Deus, com a graça de Deus. Eu entendi, eu tenho certeza que foi um livramento de Deus. Não era para eu fazer essa cirurgia. Mas ele falou que se me levasse para a sala de cirurgia, na mesa, eu não ia voltar, porque a crise do pulmão, eu não ia conseguir sair da mesa. Graças a Deus estou aqui, agradecendo a Deus. Deus, obrigado, Senhor, pela vida da nossa irmã Raimunda, Senhor. Quando eu cheguei aqui, eu só ouvi a coisa, o pai da irmã Raimunda, o sofrimento dela. E a gente levantou um clamor, Senhor, pela vida dela. E hoje nós estamos vendo aqui, Senhor, a tua fidelidade na vida da tua serva. Ó Deus, que nós possamos ter a confiança no Senhor. Mesmo os médicos falando que não, o Senhor, quando diz o sim, ninguém pode contra ti, Senhor. Obrigado a Deus, porque nós cremos no milagre. Que ela possa continuar fazendo aquilo que a medicina pede. Mas o mais importante, que ela continue ouvindo aquilo que o Senhor pede a ela. Obrigado por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus continua trabalhando no nosso meio. Deus continua curando. Nosso Deus é o mesmo Deus de hoje, de ontem e de sempre. Nós é que mudamos, nossa credibilidade tem levado a gente para longe de Deus. Eu queria que você nessa noite cantasse o refrão dessa música aqui, Canção de Apocalipse. Está lá em finalzinho do livro de Apocalipse. Os santos vão cantar ao Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor.